Bom, pessoal, então, como a gente falou no vídeo passado, hoje a gente vai fazer um acessório, vamos fazer do zero. Hoje a gente vai fazer um card holder. Um card holder, para quem não sabe, é essa carteira aqui, que pode ser para levar cartão de visita ou para usar como uma carteira normal mesmo. Nesse modelo aqui, ele tem dois lados, fui eu que desenhei, eu que projetei esse para vocês, para a gente fazer aqui hoje. Ele tem um bolso maior aqui no meio, que dá para botar dinheiro, cédula ou documento. E aqui dos lados, dois bolsos, um de cada lado, para poder colocar os cartões. Esse daqui já está pronto, vai ser o produto final, vai ser onde a gente vai chegar hoje. Eu desenhei aqui, projetei também já um guia, um molde, um template. Aqui algumas explicações com ferramentas que a gente vai usar, algumas dicas. E aqui já tem o molde, já prontinho para a gente poder também usar ele como guia. E eu já deixei cortado, pré-montado aqui para a gente só montar já os painéis. Mas eu quero mostrar para vocês agora, desde o começo, como que a gente vai fazer o corte desses painéis. Hoje a gente vai usar duas agulhas, como eu havia falado anteriormente, duas agulhas sem ponta, tá? É muito importante para esse tipo de costura que a gente faz. Uma linha, um fio encerado de nylon. Nesse caso aqui eu estou usando um fio número 4, mas se eu quiser usar um fio mais fino aí também, não tem problema. Fica a cargo aí de cada um. Um martelo, pode ser qualquer martelo, eu prefiro usar um martelo de vinil para poder preservar minhas ferramentas. Os garfinhos de furação, cinzéis. É importante nesse caso aqui ter dois, para poder conseguir fazer essa curvatura aqui, a furação em curva. Para isso a gente usa dois garfinhos, né, com a mesma medida, mas um com dois dentes e outro com mais dentes. Um estilete bem afiado, eu no caso aqui estou usando dois, estou usando um estilete normal e um bisturi para poder fazer os cortes em curva. Uma reguinha, eu gosto de usar uma régua de metal para poder também preservar aí os dedos, né, ter mais segurança e o corte. Uma caneta e alicate para poder facilitar aí caso fique difícil aí de puxar a agulha. E um isqueiro ou um fósforo para a gente poder fechar a linha. E não podia esquecer também da cola de contato, pode ser qualquer cola de contato, para a gente poder colar as camadas antes de costurar. Eu vou usar hoje um couro, separei um pedaço aqui de couro, um couro pull-up, né? Para quem não sabe, o pull-up é um couro que ele foi curtido com óleo, ele tem bastante óleo, vários tipos de óleo. Por isso que ele pega ele marca quando a gente dobra e depois se eu passar aqui, ó, se eu fizer qualquer marcação aqui, qualquer dobra ele marca e depois ele volta à característica original, a cor normal dele sem marcação nenhuma. Isso é uma característica do couro pull-up. Esse daqui é um couro com 22 linhas, ou seja, com 2,2 milímetros. Eu considero o ideal para esse tipo de carteira, para ela não ficar muito mole e nessa espessura ela fica um pouquinho mais armada. Dá uma estrutura melhor para a carteira. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser marcar os templates no couro. Aqui eu tenho dois templates, né? Tenho dois painéis, painéis. E eu vou precisar, isso daqui é um lado, vou precisar de dois de cada um desses. A dica que eu dou é para não cortar, né? Muita gente corta em cima da linha aqui o template. A dica que eu dou é para deixar do jeito que tá e passar a caneta por cima. Porque ó, quando eu passo a caneta por cima, eu vou até usar a régua aqui para facilitar a parte das retas. Quando eu passo a caneta por cima, ela já marca lá atrás. E como eu estou usando um papel, fica mais fácil não, ele não dobra, né? Quando a gente passa bem rente, quando a gente corta e vai passar rente, ele fica marcando o papel, ele dobra o papel e aí não fica muito exato. Aqui é só eu me preocupar em passar a caneta bem em cima das linhas e tomar cuidado para o papel não andar, isso que é o mais importante.
Eu uso a régua aqui para poder fazer as retas bem certinhas. E aqui, ó, tomando cuidado para ele não andar, o papel não sair de cima do couro, para ficar bem direitinho. Coloco uma pressãozinha e fica marcado, ficou bem marcado aqui, ó. Isso aqui é bom porque desse jeito aqui não marca as bordas, não fica aqui uma marca de caneta, uma marcação de caneta nem nada. Agora é só eu passar a minha lâmina, o meu estilete por cima dessa marcação que eu fiz. Eu vou usar uma base de corte para poder também preservar a ponta da minha lâmina. E vamos lá. Eu vou usar a régua nas partes retas para poder ficar bem retinho. Eu posso passar quantas vezes forem necessárias, não preciso cortar de uma vez, né? Não preciso fazer a divisão, a separar o couro aqui de uma vez. Eu posso passar uma como se fosse um lápis. Essa aqui é importante que a minha lâmina ela fique sempre em 90 graus com a minha base de corte aqui no caso, ou com a mesa, ou com a superfície. Ela tem que estar sempre no ângulo reto, de 90 graus. Ela não pode estar nem inclinada para um lado nem para o outro, senão isso vai aparecer no couro. E ainda mais nesse caso aqui que vão ter camadas sobrepostas, ele não vai encaixar, ele não vai ficar retinho. Então por isso que eu tenho que cortar bem retinho e eu não preciso botar força também. Eu posso passar uma vez, duas vezes até separar. Aqui já separou, fiz o corte reto. Beleza. Agora com o bisturi, que é um pouco mais preciso e mais afiado, eu vou fazer as curvas. Vou cortar aqui, ó, a curva. Fiz uma curva, vou fazer aqui a outra curva. Eu vou deixar ela pronta também. Quem tiver dificuldade em fazer na mão livre esse corte aqui das curvas, pode usar uma moeda, colocar uma moeda aqui na ponta, usar alguma coisa como guia. Beleza, agora eu vou voltar a fazer aqui os cortes retos com a régua para ficar retinho. Precisa, eu já posso nessa hora aqui fazer um acabamento com uma lixa qualquer, pode ser uma lixa de parede, uma lixa de madeira, ela só não pode ter nessa hora um grão muito grosso, um pouquinho mais fininha para eu poder fazer um acabamentozinho aqui, já corrigir qualquer ângulo de corte que não tenha ficado muito arredondado. Eu posso aqui dar só uma passadinha bem de leve mesmo, só para arredondar os lados aqui.
Aí pronto, porque isso aqui eu vou fazer depois num acabamento quando tiver os 4 painéis juntos. E eu vou cortar mais um desse, porque eu vou precisar de 2 painéis desse daqui e de 2 painéis desse daqui, que eu já deixei cortado também, que é esse de baixo. Vou fazer o mesmo processo. Esse painel aqui, ó, vou colocar o papel em cima, passar a minha caneta, uma caneta Bic mesmo com a ponta arredondada, isso é melhor, tá? Não pode ser uma caneta com a ponta muito fina. Eu acho que as Bics são as melhores aí, ou não precisa ser da marca Bic, mas né, desse tipo de caneta. E aí vou fazer esse acabamento. Esse aqui que tem essa voltinha, essa ondinha aqui, eu pego a minha lixa e ajusto, né, e arredondo aí os cantos para ela já ficar bem certinha, porque depois que tiver costurado, depois que tiver assim, fica mais difícil de dar o acabamento nessa ponta aqui. Então aqui é a hora que eu vou com a minha lixa arredondando e deixando tudo bem certinho. Beleza. Agora o próximo passo, depois que eu fiz o corte de todos os painéis, que já estão cortados aqui, ó. Vou separar esse outro aqui, deixar ele aqui. O próximo passo é o colar. É usar minha cola de contato. Deixa eu abrir essa daqui. Que depois que tiver colado vai facilitar muito a minha furação. Então o que eu faço? Eu gosto, uma outra dica também, eu gosto muito de usar um papelzinho para poder passar a cola, para poder espalhar a cola. Papelzinho um pouquinho mais grosso, esse daqui é um cartãozinho mesmo desses de propaganda, então eu corto ele na medida que eu quero. Se for uma área muito grande eu posso cortar ele maior. Ou nesse caso aqui eu cortei ele um pouquinho menor porque não tem uma necessidade de ser uma área muito grande. Eu só molho aqui um pouquinho na minha cola. E aí, ó, fica bem preciso, fica bem retinho. Para eu poder passar a minha cola de contato. Não precisa ser muita cola, é só um pouquinho mesmo para poder facilitar, para poder segurar as partes na hora da minha furação. E eu passo nas duas partes, né? Para quem não sabe, a cola de contato ela só funciona se tiver nas duas partes que forem ser coladas. E eu tenho que deixar secar no mínimo uns 5 minutinhos aí. Eu passo a cola nas partes, deixo ela secar para ela poder evaporar uns químicos, né, que tem nela, e ela poder aderir bem à superfície. Passo só onde elas vão encostar mesmo. Espero esse tempinho, dou uns 5 minutinhos aí para ela poder secar um pouco. Não tem problema, pode deixar secar, não tem problema nenhum. Ela vai continuar fazendo o papel dela, ela vai continuar colando. Vou deixar aqui, ó, quietinha, vou tampar a cola. Sempre bom tampar depois que usar. Tem também, essa daqui é de latinha, mas quem quiser, não tem problema nenhum, pode usar aquelas de bisnaguinha. Eu prefiro a de latinha porque eu acho que é mais fácil eu usar um papelzinho desse daqui para poder passar, porque também esse papelzinho aqui eu usei e jogo fora, não faz sujeira, não faz nada. Eu corto do tamanho que eu quero. Com a bisnaguinha, às vezes, além de gastar muito, às vezes fica difícil de ser preciso, né, com ela. Essa daqui eu já deixei colado, ó, já estou colado aqui para a gente não perder tempo. Então, enquanto essa daqui seca, vou passar ela para cá, a gente já vai começar a trabalhar essa daqui. Eu vou fazer a furação, vou fazer a marcação primeiro para poder fazer a furação. Para poder fazer a marcação, ou eu faço com a régua e uma agulha, ou uma caneta, seja lá o que for, ou eu posso fazer com uma ferramenta chamada Stitching Groover. Stitching Groover é essa ferramenta aqui que ou ela tem duas funções, uma função de marcação, né, para furação, e também uma função de uma marcação estética. Eu poderia passar ela aqui na ponta aqui desse bolsinho, desse painel, que ela faria uma marca, vocês vão ver aqui a marca como que ela fica, e funcionaria como uma função estética.
Ela tem uma lâmina, como se fosse uma laminazinha mesmo aqui na frente e um bracinho que eu consigo regular esse bracinho, que ele vai alterar a medida que eu vou fazer a marcação com a borda. Esse bracinho, ele vai ser um guia, a borda ele vai seguir, vai encostar na borda e vai ser guiado pela borda. E aqui, essa laminazinha aqui, ela vai cortar de acordo com a borda. Por isso que é importante que a borda esteja sempre retinha, para a marcação ficar reta, consequentemente a furação ficar reta e a costura ficar reta. Aqui eu costumo dizer que já é um começo do processo de costura. A marcação, ela vai resultar numa boa furação, que vai resultar numa boa costura. Qualquer erro aqui nessa parte, né, da marcação, a costura vai acusar. Se ficar torto, a costura vai mostrar. Então aqui já começa um processo da costura. E eu acho válido falar, eu sempre digo, para poder ter, no trabalho manual tem que ter calma. Não adianta você querer já ver o produto pronto, querer ver o acessório pronto, ficar agoniado ali. Então tem que seguir as etapas e toda etapa tem começo, meio e fim, não adianta pular. Então aqui a gente vai ter bastante calma, passar bem direitinho para não ficar torto, não ficar errado e a gente ter uma costura muito bem feita, uma costura alinhada, uma costura retinha. Não preciso passar com força. Ó, já está fazendo a marcação. É importante que eu passe direitinho para passar uma vez também só, não ficar marcando muito o couro. Ó, o Stitching Groover faz essa marquinha que vai facilitar, que vai ser o meu guia para minha furação. Eu vou passar um pouquinho, vou passar pro lado de cá também. Só um pouquinho, não precisa ser muito, para me guiar aí na minha furação. Então, como eu tinha dito, eu poderia passar aqui também, ó, e fazer essa mesma marcação aqui. Essa marcação ela vai ficar coberta pela linha, né? Mas se eu fizesse ela aqui, ó, acompanhando, seria uma marcação estética. Mas eu vou deixar sem para poder ficar tudo da mesma cor quando tiver pronto. Vamos ver aqui se já secou, ó. Já tá sequinho a cola que eu passei. Eu posso passar o dedo aqui, ó, ela não cola e vocês vão ver como que, ó, só de encostar aqui, ó, tá vendo como é que ela gruda. Não tem problema ela ficar sequinha, ela tem que ficar sequinha na verdade, ela vai funcionar bem melhor. E aqui eu vou juntar bem certinho aqui, a gente tem que ter bastante calma para poder juntar as partes, para ficar uma costura também, uma peça bem alinhada. Todo esse passo a passo, ele vai resultar em um acessório bem feito e bem acabado, com bastante qualidade. Depois que eu juntei aqui as partes, eu dou uma batidinha com o martelo para tirar o ar, caso fique um arzinho, algum espaço. Pronto. Então agora eu tenho duas partes. As duas partes estão prontas. Eu vou juntar essas partes. Vou juntar bem certinho essas partes e vou fazer a furação. Existe a possibilidade de fazer a furação antes de juntar. Eu prefiro fazer a furação depois que elas estão juntas, para poder garantir que vai ficar bem casado aqui, ficar bem certinho as bordas. E depois a gente ainda vai fazer um acabamento. A gente vai dar uma lixada para poder juntar, para poder ficar tudo no mesmo nível aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou passar só mais um pouquinho de cola nessas duas partes, para garantir também que vai segurar a minha furação, para as partes não se desalinharem aí. Vou ver aqui qual é o lado, é esse daqui mesmo, tá certinho.
E não tem problema porque da cola diminuir o espaço interno ou qualquer coisa do tipo, porque depois a gente vai passar a régua por dentro para poder descolar, já depois que tiver costurado. E aí a gente vai ter todo o espaço interno preservado, ele só vai ficar delimitado pela linha mesmo, não vai ter, mesmo que você passe um pouquinho de cola, um pouquinho a mais para um lado, um pouquinho a mais para o outro, não tem problema. Depois com a régua a gente abre o espaço, a gente descola, né? Porque a função aqui da cola é só para segurar para furação e para costura e para mais nada. O que vai segurar as peças, o que vai segurar o couro, os painéis, vai ser a linha, vai ser a costura mesmo. Então eu faço aqui só mais um pouquinho. Ó, passei só nas extremidades. Não tem problema se não ficar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Depois a gente tira isso daí com a régua. Vou passar para cá que eu não vou mais usar essa cola. Beleza. Enquanto ela seca aí, eu já vou colocar a minha linha na agulha. Um macete aqui, uma dica para saber quanto de linha que a gente usa para cada costura. Eu costumo, essa daqui vai ser toda a área que vai ser costurada. Então eu dobro a linha, ó, eu dobrei a linha aqui e aí eu coloco ela dando a volta dobrada na área que eu vou costurar. Aqui ela passou bem, ó. Deixo com um tanto de folga aqui, uma sobra. E aqui eu garanto que não vai faltar linha. Vou cortar aqui um pedacinho ali, deu certo. Se fosse uma costura reta, por exemplo, é só medir, usar aqui, dobra ela, né? Ela tem que ser dobrada porque a gente vai costurar com as duas pontas. Esse tipo de costura chama running stitch ou costura corrida. Por isso que a gente precisa de duas linhas. Eu vou passar aqui a minha linha no olho da agulha. Ó, passei de uma, deixa um pouquinho. Eu vou mostrar aqui uma técnica, uma dica para poder travar ela, para poder dar um nó e a linha não soltar. Ó, depois que eu passei a linha na agulha, eu pego a minha agulha, boto aqui na mesa aqui, só passo a unha para ela poder dar uma achatada e furo a linha desse jeito aqui, ó. Ela tá furada. Eu passei a minha agulha no meio da linha. E aqui, desse jeito, o que eu faço? Eu passo essa parte da linha aqui que eu furei para trás. Só puxar ela para cá, ó. E aí eu puxo, seguro aqui na linha e puxo ela lá para cima. Isso daqui é um nó, ela trava. Só que ela é um nó, ela dá um nó aqui, ó, que a minha linha não solta mais. Diferente desse lado aqui que ainda não tem nó, que se eu puxar a linha sai. Desse jeito aqui, ela faz um nó, né? Ela faz uma trava, mas um nó, ela não dá um nó aqui, eu não tenho volume na linha. Isso é importante para na hora da costura ela não travar, ela não ficar presa dentro do furo do couro. Porque nesse tipo de costura, a agulha, na verdade, ela só vai guiar a linha, ela serve como uma guia para minha, ó, vou fazer de novo aqui, vou passar lá para trás e puxar, ó, pronto. Agora estão as duas travadas, eu tenho uma agulha em cada extremidade da minha linha. E como eu estava falando, a agulha ela vai servir só como uma guia, porque toda a furação eu vou fazer com os garfinhos, com o cinzel. Então eu só preciso que ela fique, por isso que ela não pode, na verdade, ficar com um buraco aqui, com um buraco não, com um nó.
Porque se ela tiver esse nó, na hora de passar no buraco, ela vai criar um volume e vai dificultar a passagem. Mas eu vou mostrar isso para vocês na hora do processo. Aqui a cola já secou, ó. Posso passar meu dedo aqui que já está bem sequinha. Vou juntar aqui as partes para ficar bem certinho. Aí, agora tá bem certinho. Isso daqui vai garantir. Eu posso fazer agora a minha costura tranquilo, a minha furação, né? Tranquilo. Vou bater aqui com o martelo para poder tirar qualquer. Eu posso nessa fase aqui dar uma lixadinha de leve também, para já começar a alinhar os painéis e para tirar qualquer excesso de cola que tenha ficado aí entre as camadas. Pronto, beleza. Já não tem mais nenhum excesso de cola. Agora eu vou fazer a furação. Vou pegar meu garfinho sempre na minha superfície aqui ou de corte ou de furação, né? Para poder preservar a ponta aqui das minhas ferramentas. Uma dica que eu dou é começar a furação aqui, ó, pelo meio do furo. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui para mostrar. Bem aqui, ó, essa linha aqui, essa divisão aqui do couro, ela vai ser o centro da minha furação. Vou colocar o garfinho bem no meio aqui, ó. Seguindo, claro, aquela marcação que a gente fez. E aí, o que eu preciso me atentar? O meu garfinho, nesse caso aqui, como são 4 painéis aqui para poder furar, o meu garfinho ele tem que estar sempre, isso tem que ser uma regra. Ele tem que estar sempre reto. Tem que estar sempre em 90 graus também, aquela mesma regra do corte. Ele tem que estar em 90 graus com a minha superfície. Então, o papel aqui de pressão não vai ser minha mão, não preciso ficar fazendo força com a mão aqui. Pelo contrário, eu tenho que deixar minha mão bem relaxada para poder garantir que o garfinho vai ficar retinho. O papel, quem vai fazer vai ser o martelo. O martelo que vai empurrar o garfinho para baixo, o cinzel para baixo. Então aqui eu não preciso fazer força com a mão, eu deixo a mão relaxada, só seguro, mantenho ele bem reto, garanto que ele está reto. E com o meu martelo, e também não preciso dar uma martelada muito forte de uma vez, senão eu perco a precisão. Eu vou batendo aqui, ó. Até ele chegar lá embaixo. Depois que ele chegou lá embaixo, eu pego a minha régua, com a régua, coloco aqui, apoio aqui para poder tirar, para poder puxar ele sem desmanchar, porque ele tá colado, ó. Pronto. E aí, seguindo essa furação aqui, eu vou sempre colocar o meu último dente do garfo no último furo, para poder garantir que o espaçamento vai ser sempre igual. Ó, coloquei o último dente no último furo, vou batendo de novo. Boto a minha reguinha. E tiro. E agora eu vou seguindo esse processo, vou repetir esse processo até dar a volta no meu card holder todo, na minha peça inteira. Aqui, ó, quando eu chegar na curva, essa aqui é a hora importante para poder explicar o uso do garfinho de dois dentes aqui. Por quê? Porque se eu fosse usar o meu garfo maior aqui, ele não faz a curva, ele é reto. Então eu não conseguiria fazer uma curva aqui. Para isso existe o garfinho de 2 dentes, porque eu sempre vou usar o último dente no último furo, né? O dente de cima no último furo para eu poder me guiar, e eu consigo fazer a curva aqui, ó. Eu vou sempre seguindo a minha marcação. Ó, aí eu coloco o garfinho em cima da marcação.
e vou fazendo uma curva. Vou fazendo uma voltinha. Até ficar reto de novo. Pronto, agora que está reto de novo, eu volto a usar o meu garfinho reto com 4 dentes para poder agilizar a minha furação. Bota a régua aqui para poder tirar e sigo com a minha furação. Bom, aí eu terminei toda a furação, né? Seguindo aquela ordem de sempre furar usando o garfinho bem retinho e usando o garfinho com 2 dentes para poder fazer as curvinhas. Fiz toda a furação aqui, ó. Ficou bem certinha a furação, seguindo a marcação que eu fiz com o Stitching Groover, com essa ferramenta. Quem não tiver essa ferramenta aqui, não tem problema, pode fazer a furação usando a régua. Pode colocar a régua aqui em cima, ó. Esquece a furação, coloca a régua e com a própria agulha, passa a agulha aqui, ó, no couro. Deixa eu passar aqui, ó, num pedacinho aqui de couro que vocês vão ver que ele marca, ó. Só de passar a minha agulha aqui, ó, ele já marca bem o couro, ó. Posso fazer até com uma, ó. Então eu posso fazer essa marcação aqui para garantir que ela fique bem retinha. É importante que seja feita com uma régua. Passo a minha agulha aqui de um lado, passo do outro, aí com calma ou usando alguma guia aqui, ó, no caso aqui da régua quase que daria certo. Mas usando um compasso ou qualquer coisa eu faço essa marcação caso não tenha essa ferramenta do Stitching Groover. Dá para fazer perfeitamente sem o uso dessa ferramenta. E agora a gente vai costurar. Ela já tá, as partes estão coladas aqui ainda, ó, estão bem fixas. Eu vou usar o Lacing Pony, que é essa ferramenta aqui. Ela é bem antiga e tradicional, essa ferramenta. Uma ferramenta muito usada para costura manual, né, para costura do couro manual. Essa daqui fui eu mesmo que fiz. Eu depois posso disponibilizar aí a planta para poder fazer uma igual a essa. É bem simplesinho, facinho, prende com parafuso aqui. Isso daqui eu apoio na cadeira, minhas pernas ficam aqui por cima, minha coxa fica aqui por cima e trava ela para poder facilitar, ó, para poder liberar as minhas mãos. Eu travo a peça aqui em cima, ó, vou travar ela aqui. Vou travar ela aqui desse lado de cá, aperto ela aqui. E agora eu posso trabalhar com as 2 mãos livres, não preciso ficar segurando a minha carteira aqui. Eu vou começar a costura pelo último furo, de um dos lados, tanto faz. O lado fica aí à vontade. Eu vou colocar aqui. Vou passar a agulha de um lado para o outro e vou igualar, ó, passei a agulha no último furo e vou igualar as 2 agulhas e a linha. Vou puxar até ficar certinho, igualzinho, ó. Beleza. Agora eu vou ter sempre uma agulha em cada mão. Uma agulha na mão direita, outra agulha na mão esquerda. Eu vou seguir uma rotina. Essa aqui é a parte mais importante desse tipo de costura, da costura manual. Eu sempre segui uma rotina, eu não mudar a ordem das minhas agulhas. Então aqui, no caso, eu posso também escolher qual mão, se vai ser ou a direita ou a esquerda que eu vou começar. Eu vou começar com a minha mão direita. Eu vou pro furo de cima, pro próximo furo de cima, passar a minha agulha lá pro outro lado. Eu continuo segurando a outra agulha aqui nessa mão, na mão de trás, no caso. Eu passo toda a minha linha pro outro lado e puxo um pouquinho para baixo para poder abrir o espaço do furo. Aqui, ó, essa mão que passou aqui para trás,
eu trago ela para perto de mim, né? Eu puxo ela para o meu corpo e volto com a outra agulha aqui pro outro lado, ó. Passei por cima, estão vendo que ela tá por cima da linha que estava aí dentro? Aí eu troco as mãos, porque essa daqui vai sempre ficar para esse lado, e volto. Ó, aqui eu fiz o meu primeiro ponto. Essa vai ser a minha rotina. Essa ordem das linhas eu vou seguir até o final. Então o que eu vou fazer aqui? Se vocês lembram quando eu falei que a agulha ela só servia nesse tipo de costura, nesse caso, para poder guiar a linha, ela serve só para poder passar a linha por entre os furos. Então, ó, se eu comecei daqui para lá com a minha mão direita, eu vou voltar com a minha mão direita lá pro outro lado, vou trazer para perto, para junto do meu corpo, né? E vou puxar um pouquinho para baixo para poder abrir espaço dentro do furo para minha agulha voltar, ó. Agora eu puxo, ela volta bem certinho. Dou só um aperto. O aperto aqui não pode ser muito forte, senão pode dobrar o couro aqui. E também não pode ser muito, não posso deixar sem força ou sem aperto, porque vai ficar frouxo. Dou só um apertinho e é importante que esse aperto seja igual em todas os pontos. E aqui eu sigo costurando, ó. Vou fazer o mesmo processo até o final, até chegar lá no último ponto. Caso fique duro, né, tenha dificuldade para passar, você pode usar um alicate para puxar, ó. E é só para poder puxar a agulha, porque a linha passa fácil. A linha, para isso que é importante a linha ser encerada, porque a linha encerada ela vai diminuir o atrito com o atrito com o furo da linha com o couro. Ela vai passar mais fácil. Caso você não tenha a linha encerada, não ache a linha encerada ela é bem fácil de achar, ainda mais esse fio. É muito comum esse fio de nylon número 4 encerado, qualquer armarinho. Não é difícil de achar não, você acha. Mas caso não ache, você pode passar cera de abelha em alguma outra linha. A linha só não pode ser uma linha muito fina, né? O indicado aí é que seja um fio de nylon, por conta da durabilidade mesmo, da resistência dele. Se for uma linha muito fina, uma linha aí, na hora de puxar, na hora de dar essa pressão, ela pode se partir, ela pode romper e aí vai todo o trabalho por água abaixo. E aí a gente chegou aqui no último ponto, né? Eu fui seguir costurando, fiz toda a voltinha, seguindo aquela mesma rotina, a mesma ordem que eu tava. Nesse último ponto aqui, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou puxar, dar um aperto, vou cortar a linha, vou deixar só um pouquinho, ó, bem pouquinho aqui de linha. Corto um lado, corto o outro. E agora, com um isqueiro ou com um fósforo, nesse caso aqui eu vou usar um fósforo, eu vou queimar esse restinho aqui, ó, de linha. Ó, eu queimo e aperto. Queimo o outro lado e aperto. E finalizada a costura, eu apertei aqui o final da minha costura, fechei a costura, meu card holder está pronto. Os bolsinhos estão aqui, um bolsinho de cada lado, o bolso maior no meio. Eu vou agora fazer um acabamento. O que eu vou fazer? Prender ele aqui de novo, no meu lace pony. Eu vou fazer um acabamentozinho, vou só igualar com a lixa, bem de leve, só para poder juntar os painéis, dar um acabamento melhor. E aí é uma opção. A gente tem várias opções aqui de acabamento. A opção que eu vou usar aqui nesse caso, para esse tipo de couro também funciona muito bem, é a pintura. Eu vou pintar
com uma tinta própria. Eu tenho uma tinta aqui, ó. Essa é uma tinta própria para as laterais em couro. Tintas em inglês, né? As laterais são chamadas de Edge. Essa daqui é uma tinta Edge Flex. Ela é própria para esse tipo de acabamento. Eu gosto de usar um metalzinho mesmo para poder pintar. Pode usar aí qualquer... Existem pincéis próprios, esponjas. Eu gosto de usar um pedacinho, isso daqui é um pedacinho de antena quebrada. Eu só molho aqui na minha tinta. Ó, molho só a pontinha. E vou passando aqui bem devagar. Espalhando e deixando o couro ir absorvendo. Com cuidado para não pintar fora, né, da lateral. Pronto. Agora a gente terminou aqui a pintura dos edges. Eu vou fechar minha tinta. Deixar ela aqui no cantinho. Minha canseira com cuidado. A tinta dá uma secadinha. E eu tenho meu card holder finalizado. O card holder é uma carteira que vai durar aí, se tiver o mínimo de cuidado, uma vida inteira. Dura para sempre. E cada vez mais bonito, né? O couro vai tomando cada vez uma característica de pátina, de brilho, vai ficar cada vez mais bonito com as marcas aí de uso. Vou colocar aqui em cima para poder dar uma secada. Pronto, ó, tá finalizado o nosso card holder. Vou fazer um teste aqui, colocar os cartões, colocar de um lado, colocar aqui do outro. E aqui dá para entrar 3 ou 4 cartões de cada lado. Ó, um de um lado, outro do outro. Meu documento de identificação, minha CNH, eu coloco aqui dentro. Junto com o dinheiro, né? A parte do dinheiro vai aqui dentro. E está finalizado o nosso card holder. Bem acabado, uma costura bem feitinha, pintado aqui, um acabamento bem feito. E esse é o nosso card holder. Espero que você tenha gostado, espero que você faça o seu em casa. Eu vou mandar para você esse template para você poder fazer. E se você gostou, fica atento aí no próximo vídeo que vai ter mais informação, mais conteúdo para você. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.